Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos meditar o livro do céu, amém? Volume 7, o trecho do dia 15 de maio de 1906. A alma é como uma esponja que se exprime a si mesma, se impregne de Deus. Então a alma é como uma esponja que, quando se exprime a si mesma, se impregna de Deus. Continuando no meu habitual estado, eu senti uma extrema aflição pela privação do bendito Jesus, cansada e quase extenuada de forças. Então, a Luísa estava na cruz, né? A cruz habitual dela. Quando ela fala do estado habitual dela, é o estado de vítima mesmo, o estado de cruz contínua, né? Que é a pena da privação. E ela fala que ela estava muito aflita, extremamente aflita, né? Na espera de Jesus. E que já não tinha mais nenhuma força, né? Quase sem força, de tão cansada, né? De tão aniquilada, né? Que ela estava ali, né? Agora, assim que me fez ver em meu interior, Jesus disse: minha filha, o que a alma deve fazer é um contínuo espremer-se a si mesma. Olha, um contínuo quer dizer que isso é interrupto. É sempre. O que a alma deve fazer é um contínuo espremer-se a si mesma. Então, essa realidade de todo dia morrer para o nosso humano, ela é contínua. Ela é contínua. Não é para a gente ficar chateado, né? Com essa realidade. Todos os dias você precisa se calar. Todos os dias, né? Você precisa tá nessa situação aqui, o seu estado habitual. Você precisa estar na cruz. Você é essa cruz. Você, né? A sua pessoa, né? Todos os dias você espreme a si mesma, né? Para quê? Para não ter nada de você, né? Todos os dias você fica no seu devido lugar. O seu eu precisa ficar no devido lugar dele. E o eu não pode ser inchado, ser inflado, ser considerado, ser ele trazido para a conversa, né? Não, ele vai ficar na espreita, espremido, crucificado, morto lá na cruz, né? Então,
Todos os dias a gente tem que estar nesse estado de estar vazio de nós mesmos, de não dar atenção para os nossos sentimentos. Essas realidades, de às vezes ser difícil, de você ter estado de ânimo, faz parte porque você está sendo exprimido. Alguém que está sendo exprimido não vai, não vai agir como se não tivesse acontecendo nada, né? Você está totalmente sendo exprimido. Você está, o ser humano, né? Tá sendo todo dia colocado, né? Nem vou falar em segundo, terceiro plano, não. Não está sendo mais considerado mesmo, né? O seu eu, você não quer o seu eu, você não quer a sua vontade humana rebelde. Você não quer dar atenção para você, porque você pode, por exemplo, tá? Por exemplo, você acorda com estado de ânimo X, você acorda com mal-estar, com muitas coisas, mas você não vai ficar falando na meditação disso, você não vai ficar trazendo isso para a divina vontade, você não vai ficar, em vez de você deixar exprimido lá o seu eu, aí você vai ficar falando, hoje eu gostaria de partilhar que eu tô assim, assim, assado, que eu sinto assim, e que eu penso desse jeito, e que hoje tá muito difícil, eu não tô gostando de estar desse jeito, eu não tô aguentando, tá difícil demais essa morte, ela tá muito forte, né? Não, não. Você vai todo dia dizer não para si mesmo. Apesar de, você vai colocar o seu foco em Deus. Você vai você vai estar lá na cruz, né, crucificada, todos os dias, a sua humanidade crucificada, para dar lugar à divindade. O que nós temos para falar hoje, Jesus? Hoje o Senhor está falando desse tema, né? Então eu vou prestar atenção no que o Senhor está ensinando hoje. O Senhor está ensinando sobre isso aqui na comunidade? Então não é para mim ficar comentando no grupo que, né, que eu estou no estado de ânimo horrível, que hoje eu estou me sentindo mal. Não, eu entendi que não é nem para mim ficar falando isso comigo o tempo todo, não é para mim ficar um tempão pensando nisso, é para me espremer, né? Ou seja, eu vou trocar, eu vou me embebedar de Deus, né? Vou deixar essa esponja que sou eu me encher de Deus. Então deixa eu ir lá prestar atenção no que o Senhor está falando. Não vou dar ibope para mim, é você não dar ibope para essas coisas, não tratar elas como mais importante, não ficar se encharcando delas e se envolvendo cada vez mais com aquilo, não. Você vai espremer aquilo justamente para entrar Deus. Então, você vai ter atitude contrária, você vai esquecer, você vai se calar no sentido de esvaziar de si mesmo, do pensamento em si, em você, precisa morrer dessa preocupação com o ser humano, dessa visão do ser humano, para você pensar em Jesus, porque senão não, você não vai conseguir entender o que Jesus está falando e não vai também ter nenhum apreço pelo que está falando, ter os sentimentos dele. Mas hoje eu tô tão mal que é, nada que eu vejo de Deus enche meu coração. Eu tô nesse estado ainda que eu ainda não consigo ter esse gosto. Tá, mas à medida que você for se encharcando dele, à medida que você for fazendo essa troca de morrer pro seu eu, quanto mais você conhecer, vai vir esse amor. Você vai amar, não tem como não. Quanto mais você aprender, né, a calar a si mesmo, a não pensar em si mesmo e mais se ocupar em pensar em Jesus, depois você nem vai perceber mais que está morta. Você sabe que está morta, mas você não vai ficar mais, você vai estar tão acostumada a não ficar olhando o ser humano, você vai estar tão acostumada a se sacrificar por Deus, a prestar atenção no que está falando, isso vai tomar tanto, você vai estar tão absorvida, né, nele, de tanto você absorver ele, você vai estar absorvida nele, que quando vê, a sua preocupação vai ser o que ele está falando. Toda a sua energia vai se concentrar em entender o que ele está falando. Então, tanto faz, tanto fez como você está. Porque você está na cruz, mas você não vai ficar dando atenção ao que foi falado. Você vai estar lá na cruz, mas você não vai ficar dando atenção para quem está te xingando na cruz, né? Se está doendo, se tá saindo muito sangue, você tá pregada lá e meu ombro tá quebrado, minhas mãos estão crucificadas, você ficar prestando atenção nisso, né? E falando disso, não. Você vai estar elevado, né? Você vai estar sobre a cruz, mas elevado em Deus e preocupado com o que Deus está te comunicando em cada situação, preocupado com Ele, né? E o que Ele está falando
Porque ele, se ele não está falando direto com você, ele está falando com alguém. E esse alguém está transmitindo para todos. E não é só para um que está falando, é para todos. Então Jesus quer que todos nós temos esse apreço por ele, né? Dê atenção para ele. Então, é o que Jesus estava falando no estudo da escola. Ele, ele quer que a gente tenha esse amor pelas verdades dele. Mas se a gente estiver cheio de nós mesmos, a gente não consegue absorver, ter esse amor, essa coisa de se colocar na mensagem dele, naquilo que ele está falando, porque a gente fica com pensamento de culpa, pensamento de escrúpulo, né, trazendo com aquela bagunça na nossa mente. Jesus fala, olha, esse mundo na sua mente, de ideias, de imaginação, de sentimento, é um obstáculo para você ouvir a minha voz. Então, como você estiver encharcada de si mesmo e de seus pensamentos, como que você vai ter você não vai mergulhar, não vai ser aquela esponja que foi colocada e mergulhada na água de modo que ela se encharcou. Ela só passou e olhou por cima assim, ó, só bem raso. Vai ser tudo raso, vai ser tudo superficial. E Deus não está nos formando aqui para gente na superficialidade. Por isso que Ele nos forma muito bem, com muitas horas de aula. É porque justamente Ele não quer ninguém na superficialidade. A gente é tão pequeno que a gente já não consegue absorver tudo de tão grande que Ele é. Mas se aquilo que na hora que a gente der o nosso melhor e prestar atenção, mas se nem isso a gente também se dispor, aí a situação fica pior ainda. Fica pior ainda, porque talvez aquele elemento, aquela palavra-chave, aquele assunto que quer trabalhar com você naquele momento, não tem como trabalhar, porque você está com a cabeça ocupada com muitos pensamentos negativos, muitas distrações. Ou às vezes quer falar do livro do céu, mas com vontade de falar de você, com vontade de aproveitar o momento. Ah, deixa eu fazer um desabafo aqui meu, porque a vontade humana, ela é aparecida. A vontade humana gosta de chamar a atenção, né? A vontade humana gosta de falar mais do que Jesus. A vontade humana não sabe ouvir. Eu brigo muito com meus alunos, porque enquanto eu estou falando, eles estão tão ansiosos para falar que eles falam por cima enquanto eu estou falando, cortam o que eu estou falando. Depois eles voltam para o lugar deles e falam assim: o que você falou mesmo? O que é para mim fazer mesmo? Eu falo, mas no momento que eu estava te explicando, você não fez silêncio, você não consegue esperar, não consegue ouvir. Então, a vontade humana ela quer atropelar Jesus, né? Ela quer atropelar, então ela vai entender, ela vai comer cru, é apressadinha, né? Vai comer cru e vai entender tudo de forma vaga e nunca vai aprofundar, vai ser sempre rasa. Então, por isso que a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, porque o Senhor não quer a gente molhado, Ele quer a gente encharcado, né? Ele não quer a gente com umas gotinhas em nós, Ele quer a gente encharcado, transbordando essas verdades, né? Elas entrarem tão profundamente dentro de nós, de modo que transborde, porque o lugar, a prova de um lugar que realmente está cheio, é quando esse lugar, além de ter para si, né? Além de conseguir conter, receber, ele está aberto, né? Uma via aberta que transborda de tantas verdades, né? Então é muito sério, e que a gente, esse canal totalmente livre. Então, ele está nos formando aqui na comunidade, cada dia mais ele está sendo mais firme com a gente, para a gente sair dessa carnalidade, né? E para a gente parar com isso de querer ser superficial em tudo, nas coisas dele, de não dar valor, né? Me tocou muito o estudo 52, me tocou muito meu coração sobre essa questão da gente não ler, não é só um trecho que nós estamos meditando, sabe? É um momento, o trecho que o Senhor está dando, e que essa passagem por ele não seja uma passagem vaga, né? Uma passagem assim, de qualquer jeito, mas que no máximo, do máximo, do máximo que você meditar nas palavras do Senhor, né? Naquele tempo que Ele te dá, naquele momento que Ele te dá, você aproveite o máximo, né? Buscando realmente refletir aquilo que está sendo falado, não trazer para o humano, né? E procurar alguma situação em si humana totalmente desconexa com o que está sendo falado para explicar, mas tentar entrar mesmo naquilo que está sendo falado aqui. Então, o que eu pensei? Eu pensei na alma mesmo, mas Jesus está comparando a alma à esponja para a gente entender, né? Minha filha,
O que a alma deve fazer é um contínuo espremer-se a si mesma. Então, eu estou imaginando assim, uma alma que não dá atenção para ela, que é isso que está pedindo para nós, né? Ela não se encher dela mesma, do humano, ela se esvaziar, não ficar com esse pensamento de si, sobre pensar em culpa, né? Essas coisas, não. Todos os dias ela precisa se espremer, ela precisa dizer, né? Eu não sou nada, Deus é tudo. E se esse nada realmente ser nula, nula, para ela espremer a si mesma de modo que ela seja nula, nula, tá? Porque a alma é como uma esponja, e tá falando que ela é uma esponja porque a esponja absorve tudo fácil, muito fácil também e facilmente perde, né? É só você prensar ela que, né, você apertar a esponja, ela rapidinho, tudo aquilo ali que tá dentro dela sai, se ela não, né, não tiver totalmente assim impregnada, né, facilmente também seca, né? Então ela absorve tudo muito fácil, e se absorver fácil não é esse absorver que Jesus está falando aqui, porque não é absorver de forma superficial, porque quem pega e medita as coisas de forma superficial não vai aprender nada, né? Só vai aprender se mergulhar, só vai aprender se realmente ruminar cada verdade. Então a alma é como uma esponja, se espreme a si mesma e se impregna de Deus. Ela precisa então espremer a si mesma. Então pensa assim, ela não era uma esponja nada, né? Uma esponja totalmente nula de si mesma. Ela era uma esponja, nós estamos nesse processo, né? Chega a esponja cheia de coisa, cheia de mimimi, cheia de opinião, cheia de pensamento. Então não é aquela esponja, não é aquela alma que chegou no estado original para o qual foi criada, né? Ela chega toda muito humana, muito carnal, né? Totalmente voltada com o pensamento mais pro lado selvagem, carnal mesmo. Então ela está sujeita a ver Deus dessa forma também, enquanto ela não tirar, né, todo esse líquido, todo esse veneno que está em si. Então, aí o Senhor pede para a gente conhecer a nós mesmos para saber essa realidade que nós somos por nós mesmos. Justamente para a gente renunciar, para a gente não querer isso, para a gente não considerar isso mais, né? E a gente vai ter até repugnância. Então, a alma precisa se tirar tudo isso, se esvaziar, né? E se impregnar de Deus. Então, aqui na comunidade, não é assim. Primeiro você só pode entender alguma coisa quando você não tiver nada, né? Aqui, o que acontece, né? É que a gente vai aprendendo as coisas de Deus, o que é certo, né? E vendo aquilo que estava errado, a gente na hora tira, né? Na hora diz não, nega o nosso pensamento humano, né? E quanto mais a gente faz isso, aquela verdade é guardada, aquela verdade foi absorvida, aquela verdade foi amada. Você confirmou no seu coração: eu quero viver agora por essa verdade do Senhor e não mais pelo aquilo que eu estava absorvendo antes, aquilo que eu estava buscando fora, em outras fontes. Mas eu só quero essa fonte, essa água que é de Jesus, eu só quero a divina vontade. Eu só quero ficar cheia dessa água, não da água podre, não da água feia, né? Não da água suja, contaminada, mas agora aí é um processo de limpeza muito grande que acontece, né? Então ela vai se impregnando de Deus, embebendo-se de Deus e embebendo-se de Deus, sente a vida de Deus em si mesma. Está dizendo que embebedando-se de Deus, né? Bebendo Deus, se enchendo de Deus, se enchendo das verdades. Quanto mais, então, para ter a vida divina, não é uma leitura rasa, né? Não é uma leitura de qualquer jeito, não é uma escuta de qualquer jeito, distraída, né? Para formar a vida, você tem que beber mesmo, né? Você tem que tomar aquela água. Não é só comentar daquela água, não é só falar que aquela água é maravilhosa, mas você precisa beber, ela precisa formar vida em você. Ou seja, ela precisa realmente ser amada, apreciada, amada. E se ela vai ser uma coisa amada, uma coisa que realmente se torna vida, que a gente toma como vida, não que a gente joga fora ou que ignora. Então não é amor. O amor de verdade, você vai tomar essa verdade como sua vida, de modo que você vai configurar a sua vida vivendo essa verdade. Você vai passar
a viver da forma que está sendo ensinado. Você vai colocar isso na prática. Então você vai se enchendo de Deus, de modo que Ele vai ser sua vida, vida nos seus pensamentos, né? Vida, quando você for falar, quanto mais você se encher sua mente de Deus, quando você abrir a boca, vai sair Deus. Agora, se você encher a cabeça de pensamento humano, quando você abrir a boca, só vai sair isso. Então, a gente vai falar daquilo que a gente está bebendo, né? Vai falar daquilo que a gente está alimentando, está dando atenção. Se a atenção estiver no humano, sai muita coisa humana da boca. Se a atenção estiver no divino, vai sair coisa divina. Então, depende disso. Você pode pegar um conteúdo, né? Pode pegar o conteúdo de Deus, livro do céu, né? Mas aproveitando, bebendo disso, de Deus, do que Deus está falando ali. Se você realmente se preocupar, né, em prestar atenção no que Deus está falando. Agora, se você ouvir, mas ao mesmo tempo já ficar com seus pensamentos, com as suas imaginações e contaminando tudo, e criando coisas que não tem nada a ver com o que está sendo falado ali, coisas que já está na sua cabeça, que você, eu quero falar disso, e não prestar atenção no que Jesus está falando, então, aí é aquela coisa do raso, né? Daquilo você ficar muito raso nas coisas de Deus, ficar no jeito muito assim, vazio, né? Superficial demais, né? E não mergulhar. E você acaba mais cheio de si mesmo do que de Deus. Porque você foi na fonte, mas você, em vez de beber água da fonte, né? Você sentou perto da fonte já com o seu galão de água na mão, né? Você já chegou com sua garrafinha de água cheia, falando, não, eu vou aproveitar essa água que eu já tenho aqui primeiro, né? E vou tomar, né? E quando você tinha uma fonte pura de água para tomar, mas você ainda quis tomar, porque você não consegue desapegar da sua fonte de água, do seu conteúdo humano que você carrega com você, e não pode. Então a gente tem que se esvaziar de nós. E é uma troca muito perfeita, porque quando você fala só o que Deus está te inspirando mesmo, que está ali, você vai ver que maravilha que é, que diferença que é, né? Na forma de falar e naquilo que isso vai produzir em você, né? No que vai produzir também no seu coração e no coração de quem ouve a palavra de Deus. Então, a gente está aqui para falar de Deus, da vida divina, né? Seja ela na nossa vida, seja ela na vida aqui do que foi a vida da Luísa, do que foi a vida de Jesus e de Maria. Mas estamos aqui para apontar a Deus, para se embebedar de Deus. Então, toda vez que você for vir para a palavra de Deus, tem que ser sempre esse desejo de aprender mais, de conhecer a Deus, de se alimentar de Deus. Não de ficar, né, remoendo as coisas suas mesmo, suas imaginações, seus sentimentos, né? Não. Não é para falar de você, não é um desabafo seu, é o desabafo de Deus para as criaturas. O livro do céu é o desabafo do amor de Deus em alto grau, né? Do coração de Deus para o coração do homem. Então imagina só que é meditar o que sai do coração de Deus para o coração do homem, né? Então é muito maior que qualquer um de nossos assuntos mesquinhos e egoístas, né? O desabafo de Deus não é egoísta, né? O desabafo de Deus é amor puro, né? Amor santo, né? Então imagina só que eu dou atenção para o Senhor, vou dar atenção, vou te dar meu tempo, Senhor, para me falar da sua palavra. Mas na hora que eu começo a falar da palavra de Deus, eu começo a dar atenção para mim. Jesus fica triste, porque como que ela vai aprender se ela não consegue morrer para ela? Se ela me usa para falar dela, se para ela a oportunidade de gravar um áudio é a oportunidade para ela falar dela, é a oportunidade que ela tem para chamar atenção, para ter audiência, né? É muito sério. Então, por isso que aqui a gente tem que chegar nulo de nós mesmos, porque senão a gente não consegue receber as luzes que Deus tem. Se a nossa cabeça estiver cheia de fumaça, de trevas, de pensamentos mesquinhos humanos. Agora a gente chega assim, vazio, nem sabe o que vai falar, vazio, não precisa nem ficar preocupando. Deixa eu ler 50 vezes primeiro para depois gravar, né? Não, você está vindo aqui justamente para meditar e absorver, para beber Deus. E a experiência vai ser de acordo com o que você for bebendo. Você vai falar daquilo que você está bebendo ao vivo, né? Bebendo de Deus. Olha, estou aprendendo que eu preciso ser essa esponja que fica seca, de tanto que eu espremo a mim mesma, de meus pensamentos humanos. Tem que ser vazia, nula.
E quanto mais nulo eu for, mais eu consigo beber de Deus, eu consigo aprender alguma coisa que Deus está falando. Se eu calar os meus pensamentos, se eu parar de pensar em mim, em minhas coisas, né? E prestar atenção em absorver alguma coisa que Deus está falando, porque a palavra de Deus é muito grande, é muito bonita, né? Então Deus está falando aqui. E aí a alma fazendo esse processo de esvaziar de si mesma, ela vai se impregnar mais de Deus. E quanto mais ela beber de Deus, ruminar, apreciar esses conteúdos, prestar atenção, guardar com muito amor mesmo, né? Esse processo mesmo de você se colocar, né, naquilo que Deus está falando, né? Sente a vida de Deus em si mesma. Sente a vida de Deus em si mesma. E por isso sente o amor à virtude. Você começa a sentir o amor. Você vai começar a amar, né? Amar morrer, sabe? Amar morrer para si mesmo. Amar prestar atenção em Deus. De tanto você vai tomando gosto. Você passa a amar aprender sobre Deus. Amar falar de Deus. Amar, né? Amar meditar essas palavras. Amar colocá-las na sua vida. Né? Você passa a ter um amor muito grande. A vida na divina vontade não é triste mais. Você não passa daquele estado de ficar falando, mas eu tô triste, eu tô mal. Não, você começa a amar, porque aí você medita, por exemplo, sobre a cruz, está passando pela cruz, mas aí de tanto você esvaziar de si mesmo, do pensamento que você tem, de olhar para a cruz com repugnância, com medo, com desânimo, e ficar só falando do ser humano, do que o ser humano sente em relação ao sofrimento, e começar a ver o que Deus está falando sobre o meu sofrimento, em vez de ser o que eu estou vendo, mas o que Deus está falando do meu sofrimento, e prestar atenção nisso, e começar a ver o que Deus está enxergando, e começar a amar a ter a visão de Deus, porque só pode ter a visão divina quem ama ver com os olhos de Deus. Quem tem preguiça e gosta mais do humano, fica no humano. Agora, quem vai gostando das coisas de Deus sente repugnância de ver as coisas de forma superficial, sente repugnância de ficar na superficialidade, né? A pessoa mergulha, a pessoa quer aprender mesmo, a pessoa quer aprender puramente aquilo que Deus ensina, não quer ficar no pensamento dela, não quer ficar com impressões dela, né? Ela não quer, ela, ao contrário, né? Ela quer se aprofundar no que Deus está vendo. Ela quer, nossa, ela deseja de todo o coração a ver tudo com os olhos de Deus, né? Então, esse é o novo motor que move ela, a vontade divina, né? A vontade de conhecer a Deus e ver o que Deus vê, né? E ama ficar nisso. Ela ama cada coisa que Deus conta para ela. É uma alegria. Ela fica feliz demais com cada verdade que ela aprende de Deus, cada situação que Deus ilumina. Ela não fica triste se Deus aponta uma situação para ela que ela estava impregnada de si mesma. Aí Deus mostra, não. Olha só, você precisa se espremer nessa situação e tirar isso para se embebedar de mim. Olha o que eu quero. Esse pensamento. Ao contrário, a pessoa não fica triste, ela fica feliz demais, porque naquele momento ela vai fazer essa troca. Ela fica tão feliz de conhecer uma coisa que Deus está vendo, seja na vida dela, seja na vida do irmão, seja na realidade do mundo. Ela fica feliz demais de absorver uma coisa nova. Então, ela sabe beber cada gole, né? Só é profundo quem bebe cada gole, né? Só come bem quem aprecia cada momento, não quem quer comer rápido ou quem, por ver que demora, nem quer começar, né? Não, é quem vive cada momento, cada processo. E viva bem cada processo. É por isso que a gente fala para quem está fazendo os 31 dias com Maria. Aprofunda-se, presta atenção, né, nesses 31 dias com Maria. Faça bem esse tempo com Nossa Senhora, né? Presta atenção no que ela está falando, nas palavras dela. Medite bastante, partilhe. Pode partilhar o que você está aprendendo nesse momento. É o momento mesmo de você falar mesmo. Mesmo você vai falar muita coisa que você está vivendo, mas é um momento mesmo de você cair a ficha mesmo, de você ver quem é o ser humano que Nossa Senhora, por que Nossa Senhora está falando tanto aqui nesse livro,
que é vontade humana, que, filha, se você souber o que é vontade humana, você ia preferir morrer 1000 mortes do que fazer um ato da sua vontade. Nossa, mas isso é pesado, nossa senhora. Por que você está falando uma coisa dessa? Por que você está falando que a vontade humana é isso? Qual que é o problema de eu fazer as coisas do jeito que eu quero, pensar do jeito que eu quero? E quando mais você vai prestar atenção no que ela está falando e na gravidade do que é, não obedecer a Deus, não amar a Deus em primeiro lugar, e você vai começar a perceber, a ficha vai cair, você vai ver na sua vida, nossa, eu quero isso também. Eu não quero mais viver, né, desagradando a Deus. Eu não quero mais viver com meus pensamentos humanos. Então você vai começar a sentir esse desejo, mas isso só vai se você prestar atenção mesmo. Não é para fazer de qualquer jeito, né? É para ficar no seu posto de entendimento, né? Ficar onde o Senhor te colocou, né? E fazer com muito amor a ordem que Ele te pediu, né? Prestar atenção, né? E viver cada momento com Deus, cada situação que Ele traz, né? E prestar muita atenção, ter muito amor. Tem que ser aquele aluno aplicado mesmo, que presta atenção, que tem interesse mesmo que está sendo falado ali, né? Que vê os coleguinhas distraídos e fala, psiu, colega, o professor está falando, ó, psiu, vamos prestar atenção, vamos prestar atenção, vamos dar atenção, né? Você vai começando a ser esse aluno que vai percebendo o valor daquilo que você tem em mãos, que não é qualquer coisa, você tem a palavra de Deus, não é qualquer coisa. Então pensa assim, né? Que no começo você é uma sala de aula, você é uma casa mesmo, mas vamos pensar na sala de aula, você é uma sala de aula bagunçada. É barulho pra cá, é conversa pra cá, é brincadeira pra cá. Aí o Senhor tá falando a palavra dele, você tá lendo a palavra dele. E o sentimento tá gritando, isso tá gritando e aquilo, mas você quer tanto prestar atenção que você vai fazer sua parte, sabe? Você não vai dar atenção para nada disso, né? Você vai dar prioridade para aquilo que realmente você deseja do fundo do seu coração, que é conhecer a Deus. E vai prestar atenção, Deus está falando. Acima de Deus, Deus está acima de mim, está acima dos meus sentimentos, está acima de tudo. Ele é mais importante que tudo. E apesar de tudo que está me acontecendo, a palavra dele é mais importante, porque se não for a palavra dele, eu não vou entender nada que eu estou vivendo, não vou conseguir passar por nada. Isso só mostra para mim o quanto mais eu preciso prestar atenção, mais eu preciso batalhar, né? Mais amor eu preciso ter. Então, é uma troca que a gente tem que fazer, né? De nós por Deus, de olhar para o nosso humano para olhar para o divino. Então, quanto mais você fizer isso, de ter a vida de Deus, não dar voz para a sua vida humana, não dar respiração para a sua vontade humana, quanto mais você, na sua vida, né, na sua vida, em tudo que te acontece, né, você obedecendo de Deus, você dá vida para Deus em tudo, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ações. Você toma como vida, tudo a vida divina. Aí você vai se enchendo desse Deus. Você vai se enchendo dele. E você vai sentir amor às virtudes. Tudo que você fizer, você vai fazer por amor. Sente tendências santas. Tendências santas. Tendências santas. Então muda. Muda até as suas tendências. Você começa tudo. Se você tem o costume de olhar, se a sua tendência é olhar feio, errado para todo mundo, quanto mais você impregna de Deus, quanto mais você vai vendo como que Deus olha para as pessoas, a sua tendência não vai ser olhar mais com um olhar errado para as pessoas, mas você olhar com misericórdia, com amor, como Deus olha. Porque você vai ter a luz de Deus ali para mudar a sua forma de agir. Sente-se vazia de si mesma. Então, esse estado de vazio é a nulidade, tá certo? E transformado em Deus. Então, você vê que você não pensa mais humanamente. Você vai chegar num ponto que você vai ver que não pensa mais humanamente por você, mas
sai mais palavras humanas suas, é o divino. Você foi transformado em Deus. É Deus no seu pensamento, é Deus na sua boca, é Deus nos seus sentimentos. Você não sabe nem mais o que é pensar humanamente, de tanto que você está tão acostumada, tão transformada, tão conformada, né, em pensar do jeito de Deus. Em pensar do jeito de Deus. Esse é o ponto que Deus vai levando a gente. Todos nós vamos chegar. Só a gente ter muita fé, coragem e muito amor por Deus. Muito amor mesmo, né? E se não se exprime a si mesmo, fica impregnado de si mesmo. Então, aí ele fica cheio. E, portanto, sente todos os efeitos que contém a corrupta natureza, que é desânimo, tédio, aborrecimento, a raiva, né? E desconforto, né? Tudo isso. Todos os vícios aparecem na cabeça. A soberba, a inveja, a desobediência, a impureza, tudo isso. Então são sinais, né, do que é estar cheio de si mesmo. É aquilo que você vai sentir o efeito daquilo que você se alimenta, né, daquilo que você se encharca. Se você fica no humano e vai na água do humano e fica lá nadando e tal, e gostando e se deliciando ali, você vai ter todos esses efeitos. Agora, se você mergulhar em Deus, você vai ter os efeitos puros e santos. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.